Fala concurseiro, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre a lei de interceptações telefônicas em mais um episódio do QAP Turbinado. A pergunta que eu faço é, você sabe qual é o prazo da interceptação telefônica? É imprescindível que haja um inquérito policial para que seja requerido essa interceptação telefônica? E será que eu posso realizar ela quando eu tenho outros meios de obtenção de prova disponíveis? Fique ligado que nós vamos juntos ver isso agora aqui no QAP. Fala meu amigo concurseiro, beleza? Professor Rodrigo Montes aqui, peço a vocês, clica aí no joinha, se inscrevam no nosso canal, ajude a gente a produzir mais conteúdos como esse aí, beleza? Vamos lá sem enrolação então, deixo aí do lado o meu Instagram, fiquem à vontade para mandar qualquer dúvida acerca dessa lei e bora pra frente, porque a gente tem que gabaritar, ganhar tempo com qualidade. Vamos lá. Primeiro a gente tem que diferenciar três conceitos: interceptação telefônica, escuta telefônica e gravação. Pessoal, gravação, eu estou conversando diretamente com você e só um de nós que sabe dessa gravação. Por exemplo, eu estou conversando diretamente com você e eu estou gravando nossa conversa sem que você saiba. Isso é lícito? Sim, é lícito, pessoal. Essa gravação é lícita, é lícito. E não precisa de autorização judicial. Esse é o primeiro ponto. A gravação ela é lícita e não precisa de autorização judicial. Nós teremos vedação legal e constitucional somente para a interceptação telefônica e para a escuta telefônica, beleza, pessoal? A escuta, A e B estão comunicando por telefone, por fibra ótica, por meio informático, enfim, e C está captando essa comunicação. Só que A ou B sabe que C está captando essa mensagem. Na interceptação telefônica, nenhum dos dois que estão comunicando sabe que terceiro está captando essas comunicações. E aí que está a grande diferença, beleza? E aí, o que acontece? Lá na própria Constituição, nós sabemos que a interceptação telefônica, até por respeito à intimidade, nós temos uma vedação legal e constitucional que faz com que haja necessidade de autorização judicial. Mas para a escuta, a doutrina também prevalece que também precisa de autorização judicial. Beleza? Então vamos seguir para a gente mostrar um dos pontos mais importantes. Uma das coisas que mais caem dessa lei, pessoal. Quando que não é admitida a interceptação telefônica. E aí eu já vou puxar com o que veio do pacote anticrime, que é para a captação ambiental. Qual a diferença? A captação ambiental, você coloca um dispositivo no ambiente e ele vai captar imagens ou som, ou imagens e som. E aí ele capta isso tudo, de qualquer forma vai estar captando também essas comunicações, então essa lei, em virtude do pacote anticrime, veio com algumas alterações. A interceptação telefônica são comunicações através de fibra ótica, através dos meios informáticos, de telecomunicação ou informática. Beleza? Bom, vamos diferenciar. A regra é a mesma, só vai mudar ali embaixo, que é o que a gente vai diferenciar. Não será admitida interceptação nem captação ambiental se não houver indícios razoáveis de autoria. Pessoal, tenha o bom senso. Aqui eu não estou falando que eu tenho que ter certeza que aquele é o autor ou que ele é o partícipe daquele crime. Eu estou falando que eu tenho elementos suficientes que me indicam que foi ele que causou aquele crime. Foi ele o autor ou foi ele que participou daquele crime. Indícios razoáveis é diferente de ter certeza. Tá? E aqui, se você tem indícios razoáveis, elementos que indicam a participação ou a autoria daquele indivíduo, é o primeiro elemento que a gente precisa para poder pedir a interceptação e a captação ambiental. Beleza? Essa é a primeira condição. Você tem que ter, senão ela não será admitida. Outra condição, não será admitida se a prova puder ser feita por outros meios. Pessoal, a gente fala que a interceptação telefônica é em último caso. Por quê? Porque você está violando a intimidade da pessoa, a vida privada. E isso é uma proteção constitucional que nós temos. Então ela só vai ser utilizada em último caso. Por isso, ela não será admitida se a prova puder ser obtida, puder ser feita por outros meios disponíveis que não a interceptação e a captação ambiental. Beleza? Então ela só vai ser utilizada quando realmente não tiver outros meios disponíveis. Então essas duas condições, elas valem tanto para a interceptação telefônica quanto para a captação ambiental. O que vai diferenciar agora é na terceira condição. Nós temos aqui que para a interceptação telefônica, a terceira condição que não será admitida é se a infração penal for punida no máximo com pena de detenção. Então, isso em outras palavras, o que ele está querendo dizer? Só admite com pena de reclusão. Só admite a interceptação telefônica se a pena for de reclusão.
Então não é uma ou outra condição, eu tenho que ter indícios razoáveis de autoria, não pode ser feita por outros meios essa prova e tem que ser crime apenado com reclusão. Se atende esses 3 requisitos, aí sim eu posso pedir a interceptação telefônica ao juiz. Beleza? Vamos lá para captação ambiental. Também preciso ter indícios razoáveis de autoria. A prova não pode ser feita por outros meios disponíveis. Outra condição, as infrações penais ela não vai ser admitida se as infrações penais cujas penas máximas não forem superiores a 4 anos ou infrações penais conexas. Então eu preciso ter um crime que a pena máxima ela seja maior do que 4 anos para que seja admitida a captação ambiental. Olha a diferença entre a interceptação telefônica e a captação ambiental. Interceptação telefônica é apenada com reclusão, ponto final. Aqui na captação ambiental, nós estamos falando de penas que têm que ser maiores do que 4 anos, tá? Senão não será admitida. Então, penas maiores do que 4 anos, se a prova não puder ser feita por outros meios, e aí, se não houver indício, se tiver, né, obviamente, indícios razoáveis de autoria ou participação daquele indivíduo. Ainda é válida também a captação ambiental para infrações penais que sejam menores do que 4 anos, desde que esse crime esteja conectado com outro crime, onde a pena seja maior, a pena máxima seja superior a 4 anos. Beleza? Grava essa diferença aí, que é muito importante. Outras possibilidades, e aí entra um pouco de jurisprudência, é possível o encontro de fortuito de prova, que a gente chama de serendipidade. Ela é uma prova válida. Por exemplo, você pediu interceptação telefônica para investigar ali tráfico. E aí no meio dessa interceptação você descobre que o fulano, o Joãozinho, ele cometeu um homicídio. Opa, você estava buscando tráfico, mas você encontrou casualmente uma informação de que há relação desse Joãozinho com um homicídio também. É válida? Sim. Inclusive, pessoal, se nessa comunicação você tem informações de que terceiro praticou um determinado crime, mesmo que ele não esteja ali naquela comunicação, isso pode servir como notícia criminis e pode dar início a uma outra investigação. Mas nunca a gente vai o juiz vai dar uma sentença unicamente em cima dessa interceptação. Mas ela pode ser utilizada. Esse encontro fortuito de provas, ele pode acarretar novas diligências que podem chegar ali até a verdade daquele fato. Então é uma prova válida quando você casualmente encontra outras provas diferentes daquelas que vocês estavam buscando. Outra coisa importante, a famosa prova emprestada. Nós temos que a interceptação telefônica ela é utilizada, via de regra, na área criminal. Só que se você tem ali elementos importantes que podem subsidiar uma sentença de um funcionário público, por exemplo, num processo administrativo disciplinar, essa prova colhida da interceptação telefônica, ela pode sim ser emprestada lá para o processo administrativo disciplinar, por exemplo, para ensejar uma demissão a esse servidor. Outro elemento importante pode ser utilizado por juízo diverso. Se aquele juiz que estava com aquela prova ele não é mais o competente porque passou para um outro tribunal ou para uma outra esfera, mas na época ele era competente, foi ele que determinou a interceptação telefônica, essa prova ela não se perde, ela continua valendo mesmo que passe para um outro juízo e ele deixe de ser o juízo competente. Um último ponto jurisprudencial que eu quero comentar, que o STJ já definiu que pode ser concedida a interceptação telefônica, mesmo sem instauração de inquérito policial. Ou seja, é prescindível, é dispensável prévia instauração de inquérito policial. O pedido pode ser feito verbalmente? Sim, é a exceção, mas ele pode ser feito verbalmente, caso o juiz defira, tem que ser reduzido a termo, beleza? Mas ele pode sim ser feito verbalmente, não é a regra. O juiz tem 24 horas para decidir se aceita ou não esse pedido da interceptação telefônica. E aí, qual é o prazo de interceptação telefônica? Pessoal, jurisprudência também, prazo é 15 dias. Na lei fala que é renovável uma única vez, mas nós já temos que a jurisprudência entende que pode ser renovável suscetíveis vezes. Beleza? Então é 15 mais 15, até 15, né? Até mais 15, até mais 15, até mais 15 e por aí vai. Desde que haja condições, né, você realmente comprove que há necessidade, você precisa mostrar a imprescindibilidade daquela prova, que é um crime continuado, habitual, mas você mostra que sim, é possível renováveis vezes suscetíveis, beleza?
Isso é um entendimento jurisprudencial. Então o prazo é de até 15 dias. Só que quando começa a contar esse prazo? Quando começa a interceptação. O juiz deferiu o pedido? Beleza. Não está contando os 15 dias ainda. Só vai contar quando se der início essa interceptação telefônica. Aí sim, pode demorar um mês e meio. Beleza, não está contando nada. Hoje foi o primeiro dia de interceptação, aí começa a correr o prazo. Show? Isso vale também para a captação ambiental, tá? Mesma coisa. Logicamente tem várias gravações que não têm interesse policial, elas serão inutilizadas em qualquer fase, na fase de investigação de inquérito, na fase de processo ou após essa. Fase de inquérito, o próprio delegado, ele pode requerer essa inutilização, mas somente o juiz que decide se vai inutilizar ou não. Na fase de processo é o membro do MP e após o processo, até mesmo a parte que está envolvida, ela pode requerer, né, pessoal, que seja inutilizada essa gravação porque fere a sua intimidade. Ou o MP ou a parte, após a instrução processual penal, podem pedir para inutilizar, mas é o juiz que decide. Os crimes presentes para a gente fechar nosso QAP turbinado são apenados com reclusão de 2 a 4 anos e multa, e os crimes são: ou você não pediu autorização judicial e fez uma interceptação, ou uma escuta ambiental, ou quebrou um segredo de justiça. Aí, meu amigo, reclusão de 2 a 4 anos. Inclusive, o próprio juiz ele pode sim ser condenado com essa mesma pena se ele pediu uma interceptação telefônica sem ser nos motivos definidos nessa lei. Ou seja, sem ter previsão legal. E a captação ambiental, se ele realiza sem autorização judicial também vai ser punido com pena de reclusão de 2 a 4 anos. E para o funcionário público aqui, nós temos que a pena será aplicada em dobro. Pessoal, se é a única pena que nós temos, reclusão de 2 a 4 anos e multa, ela é importante, beleza? Vieram em alterações recentes de 2019, então nós temos aí que lembrar dessa pena, porque é a única, então ela pode ser cobrada assim, reclusão de 2 a 4 anos de multa. E caso seja funcionário público que fez essa captação ambiental, né, sem ali as regras pertinentes, sem autorização judicial, a pena dele será aplicada em dobro. Ou se ele quebrou um segredo de justiça, por quê? Porque a responsabilidade dele é maior ainda. Beleza? Chegou a hora da gente brincar, vamos fazer alguma questãozinha. Uma única questãozinha, vou ter que sair da frente para que vocês possam fazer comigo. Vamos lá, questão da Unesp 2018, investigador de polícia. Diante do previsto na Lei 9.296, Lei de Interceptação Telefônica, assinale a alternativa correta. A interceptação telefônica será admitida mesmo que a prova possa ser feita por outros meios disponíveis? Louco Joe! Ela não será admitida. É uma das condições, uma das 3 condições. Ela não será admitida se eu puder fazer por outros meios disponíveis. Ela é utilizada em último caso. A interceptação telefônica poderá ser determinada pelo representante do MP? Não, quem determina a interceptação é só o judge, é só o juiz, não tem conversa. O juiz deverá decidir no prazo máximo de 24 horas sobre o pedido de interceptação. Nós mostramos no slide, pessoal, que é esse o prazo que o juiz tem. Ele tem que decidir em até 24 horas e tem que fundamentar a sua decisão. Beleza? Ele decide em até 24 horas e aí se ele deferiu ou não essa interceptação, aí sim tem um prazo de 15 dias, sendo renováveis, né? Mas esse prazo começa a contar do início da interceptação em si. Então, nossa resposta, sim, o juiz tem um prazo de 24 horas, a gente mostrou isso no nosso slide. Pessoal, somente será admitido o pedido de interceptação telefônica feito por escrito? Não, nós mostramos que é possível também a forma verbal, apesar de não ser a regra. Não é necessária a presença de indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal para que seja determinada a interceptação telefônica? Errado. Tem que ter indícios razoáveis de autoria, tem que ser pena de reclusão e também a prova não pode ser obtida por outros meios. Isso para a interceptação. Para a captação ambiental, só muda essa última parte, ao invés de ser reclusão, e infrações que as penas máximas sejam superiores a 4 anos ou conexas. Beleza? Pessoal, com isso nós vamos fechar aí mais uma nossa lei que a gente trabalha aqui no QAP Turbinado. Muito obrigado por ter ficado até o final. Vamos juntos com o QAP. Um abraço, pessoal. Tchau!